Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender aí do horário em que você está ouvindo esse podcast. Essa é a terceira edição do VotCast, o podcast oficial do Sistema OSB. Hoje, a nossa convidada, Letícia Sugai, do Instituto Paranaense de Compliance. E antes da gente começar esse bate-papo sobre eleições e termos de compromisso, quero deixar alguns recados aqui para você em relação às eleições 2020. É importante lembrarmos, né, o Tribunal Superior Eleitoral informa, as eleições de 2020 elas acontecem no primeiro turno, dia 15 de novembro, e as cidades que tiverem o segundo turno, no dia 29 de novembro. O horário das eleições, da sua votação, vai acontecer das 7 da manhã às 17 horas. Lembro, preferencialmente o horário das 7 às 10 da manhã são para pessoas com mais de 60 anos. Então, se você tem aí um vovô, a vovó, o papai, a mamãe com a idade superior a 60 anos, a gente pede então que você recomende que ele se encaminhe a votar das 7 às 10 da manhã. O Tribunal Superior Eleitoral também recomenda, leve a sua própria caneta para o dia da votação e esteja de posse, né, fazendo uso da máscara, do seu título de eleitor e de um documento com foto. Letícia Sugai, seja bem-vinda. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é, me dê a sua opinião. O compliance, né, estar em conformidade, já começa no voto? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, pessoal do Observatório Social do Brasil, Felipe também. É um prazer sempre poder falar com vocês. Eu acho que sim, Felipe, é uma opinião pessoal minha. Eu acho que a gente elege essas pessoas que são passageiras, mas para quem nós damos os nossos votos, não só ali na urna, no dia, mas os nossos votos de confiança, para pessoas que vão nos representar. E quando a gente fala em estar em conformidade, é difícil você atribuir isso numa esfera da sua vida e numa outra não. Dizer que está em compliance no teu trabalho, mas não na tua vida pessoal, até tendo choque de valores ou de identidade entre o que você acredita e o que você faz efetivamente. Então, esse voto de confiança, ou seja, colocar uma pessoa num poder executivo ou legislativo para nos representar, tem que vir ao encontro dos nossos valores enquanto indivíduos também. No que a gente acredita, o que a gente acha que é importante para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade civil, enquanto cidadãos, e quem pode fazer isso melhor por nós, nos representando, defendendo os nossos interesses e, mais do que isso também, trazendo esse progresso de que a gente tanto precisa enquanto sociedade brasileira. Hoje é um momento importante para se falar disso, porque eu fico feliz de que cada vez mais o tema da conformidade esteja em voga e nós tenhamos espaços como esse aqui hoje para poder discutir sobre isso e fazer esse vínculo, esse paralelo com o momento eleitoral político delicado que nós vivemos, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares do mundo, de muitas polarizações. Eu relembro aqui uma frase que é famosa, que todo bem jaz no meio, nunca nos extremos. Então, essas polarizações políticas, inclusive, dificultam algumas tomadas de decisão. Então, que a gente possa ser guiado, inclusive, e utilizar o compliance, ou os princípios da conformidade, da ética, como um balizador para a nossa tomada de decisão e para a atribuição, então, desse voto de confiança das pessoas que vão nos representar nos próximos 4 anos. Legal. Letícia, a gente vê também instituições, e aí são não só as instituições privadas, como é o caso do Instituto Paranaense de Compliance, o próprio Observatório Social do Brasil, mas do meio político, como partidos políticos tomando a iniciativa, há partidos, por exemplo, que já estão partindo para o processo seletivo de candidatos, né? Então é um movimento aí no sentido de se buscar cada vez mais a ética, a integridade nesse ambiente político.
Qual é a sua visão aí, né, quando a gente percebe essa direção, esse caminhar de instituições como o próprio Instituto Paranaense de Compliance, oferecendo a esses candidatos e à própria sociedade, no sentido de cobrar, esse compromisso com políticas públicas de transparência, de integridade, né, nesse ambiente desses próximos 4 anos aí, em que eles irão exercer essa representatividade social? Olha, Felipe, eu acho bem salutar que nós possamos mesclar ferramentas que são utilizadas em iniciativas públicas, privadas e terceiro setor entre todas essas organizações. Então, o que a gente faz enquanto instituto ou enquanto sociedade civil, muitas vezes vem da nossa cultura individual, da nossa cultura familiar, ou mesmo do que a gente vê dentro das empresas. Eu vou falar aqui no meu caso, que atuo na iniciativa privada, e vendo muitas vezes referências de ponta, tentamos levar essas sugestões não só para organismos do terceiro setor, mas para a própria iniciativa pública. Eu vejo como salutar porque qualquer progresso, qualquer desenvolvimento precisa quebrar ou ser disruptivo e sair dessas zonas de conforto às quais nós estamos há tantos anos acostumados para ver algum tipo de evolução. Também existem várias frases que dizem aí que o Rubem Alves diz uma, né, que eu gosto muito, que é ostra feliz não faz pérola. Para quem não sabe, a pérola é criada dentro da ostra por conta de um grão de areia que entra ali e é um processo muito sofrido para a ostra. E dentro desse sofrimento todo, ela cria algo tão bonito para a gente que é a pérola. Então, para ser disruptivo e poder ter alguma evolução, a gente não pode ficar sempre no mesmo lugar, se contentando com mais do mesmo. Eu também fico bastante feliz de ver que nós estamos passando por um processo de renovação política em que novas figuras que adentram nesse cenário se propõem e se comprometem com iniciativas e mecanismos como os que a gente está falando aqui, de compliance e integridade, mas vem essa assunção desses cargos de executivo ou legislativo como um trabalho, tendo a noção de que aquilo ali é temporário, que a instituição que ele representa é maior do que ele próprio. Que, como a gente falou, é esse contrato de confiança que tem conosco enquanto sociedade, que os colocamos lá, mas que aquilo ali passa, aquele cargo passa, a instituição fica. E para que haja esse desenvolvimento, essa evolução efetivamente, a gente tem que buscar constantemente a melhoria. Por que uma empresa que tem uma competição no mercado privado e essa competição é gerada pela própria exigência do consumidor, por que prefeituras, municípios e outras entidades públicas não podem ver dessa forma também? Eu tenho batido muito nessa tecla da competitividade, porque em época de eleição, o discurso sempre é voltado às principais necessidades sociais. Aqui no Brasil são a desigualdade econômica, né, a segurança, saúde, educação, saneamento. E são, sim, pautas relevantes, mas para que isso tudo seja gerado e propiciado da cidade para o munícipe, falando em ano de eleições municipais, é preciso que essas prefeituras entendam-se enquanto também agentes de transformação. É dever, sim, do Estado empreender melhores esforços para melhorar a vida de cada um de nós, e isso é reflexo de quem nós escolhemos para estar no poder. E se as prefeituras passam a se encarar enquanto concorrentes, num sentido salutar, assim como acontece no mercado privado, a gente tem cada vez mais uma melhoria na prestação dos serviços para o cidadão, que pode escolher dentro de polos municipais ali, para qual cidade ele vai se deslocar. A gente sabe que muitos municípios de pequeno porte, né, ou médio porte, às vezes até no Brasil, tem muita imigração da sua mão de obra intelectual. Então, como é que você retém esse pessoal que está ali, que nasceu ali, mas que não quer ficar ali? Você tem que dar condição de que ele tenha um emprego, tenha uma qualidade de vida, e a prefeitura ou o município consegue isso se capacitando, colocando pessoas qualificadas para trabalhar, trazendo desenvolvimento com base em indústria, comércio, serviço, empresas, boa prestação de serviço público, e para que isso tudo aconteça de uma forma universal, né, que esses fatores todos coexistam, uma série de iniciativas podem ser implementadas, que hoje ainda não vejo tanto. Algumas cidades sim já têm essa visão mais progressista, digamos, né, mais
privada, fazendo muito essa analogia realmente com a parte com a qual eu trabalho, de trazer, de fomentar esse desenvolvimento com base nessa competição, né? Vamos falar aqui no nosso cenário paranaense. A gente tem grandes polos aqui que competem tributariamente entre si para trazer uma boa empresa. Vamos pegar ali na região norte, Maringá e Londrina, que são duas cidades muito importantes, economicamente desenvolvidas, porque existe um plano de ação, existem associações de empresários e da própria sociedade civil que apoiam essas empresas. Então, é um plano conjunto de ação em que Estado e empresas e terceiro setor se comunicam em prol de um desenvolvimento comum. Então, aí, voltando à sua pergunta, né, eu acho bem salutar, fico feliz que haja essa abertura para isso hoje, e espero que cada vez mais a gente possa implementar mecanismos fazendo esse benchmarking, olhando para as boas práticas que acontecem não só em empresas, mas em outras cidades do mundo inteiro, para que possamos trazer para cá, olhar como referência países que estão aonde nós queremos chegar. E se for para falar no nosso tema aqui de compliance e combate à corrupção, mirar lá em cima, nos países escandinavos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, o que esses países fazem enquanto sociedade, enquanto nação, que permite esse progresso, e o que nós aqui, então, olhando para isso, temos que fazer como tarefa de casa, adaptando, logicamente, ao nosso contexto e a nós brasileiros também, as nossas características culturais. É importante a reflexão, essa concorrência da gestão municipal. Eu tinha destacado, inclusive, esse tema. Você, numa entrevista, alguns dias atrás, fala sobre isso, né, abertamente, do ponto de vista de que as prefeituras precisam se preparar um pouco melhor nesse sentido. E aí eu até fiz uma analogia aqui, Letícia. As empresas de capital aberto, as grandes empresas de capital aberto, as ações mais caras são as que têm mais efetividade na sua gestão, mostram resultados, né? A prefeitura deve olhar com esse ponto de vista também, né, para atrair esse investidor, gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida da sua população. Nessa entrevista que você deu alguns dias atrás, você fala também da pouca efetividade, da precariedade de serviços públicos prestados na saúde, segurança e educação. Essa falta de eficiência na gestão é a ausência de ferramentas como compliance? Isso ajudaria? Eu acho que sim, Felipe, mas eu seria muito leviana de responder que todas as soluções dos problemas públicos que nós temos no Brasil são oriundas da corrupção ou da falta de compliance. Mas talvez seja um dos, nós chamamos de riscos, né, mais motrizes, ou seja, que influenciam mais a precariedade nessa prestação de serviço. Porque se existe uma contribuição do munícipe para o poder público arrecadando, né, com impostos dentro de ISS, dentro de ICMS, dentro do seu próprio imposto de renda, e isso não é retornado para essa pessoa, tem algum problema aí no meio do caminho. Onde é que está? E esses desvios podem ser cruciais para que na ponta a gente enxergue a inefetividade dos serviços que nós poderíamos ter acesso, aos quais nós poderíamos ter acesso com maior qualidade, mas que hoje não chegam até nós. Então, veja, eu vou trazer uma referência aqui, só para título de conhecimento e explicação do que acontece e tentar fazer um paralelo também para a iniciativa pública. Há 11 anos, em 2009, eu fiz um curso que se chamou Administração Sustentável. E nesse curso nós fomos uma turma pioneira da Universidade Federal aqui do Paraná, junto com a Federação das Indústrias e a Universidade da Indústria. Fomos 36 alunos estudando iniciativas de sustentabilidade para gestão. A gente não sabia se ia ser a gestão pública ou a privada. E sustentabilidade eu estou falando no tripé econômico, social e ambiental, há 11 anos. Hoje, existem certificações, selos e demais chancelas das empresas chamadas ESG. ESG é uma sigla para as 3 palavras em inglês, que é Environmental, Social and Governance, traduzindo para o ambiente, social e governança. Ou seja, há 11 anos a gente falava muito de sustentabilidade, há mais tempo, inclusive, né? Estou dando só essa referência, porque foi a época do curso que eu fiz. E essa roupagem da sustentabilidade, que ora era mais atrelada a questões ambientais, hoje tem essa ressignificação para o selo ESG.
O que isso nos traz como visão aí para o mercado privado e depois já vamos chegar na iniciativa pública? As empresas têm persuadido esse tipo de chancela porque veem que isso impacta em 3 grandes frentes. Primeiro, os consumidores, e aí a gente pode fazer um paralelo com os munícipes. A gente tem a diferença de que o munícipe não tem muita opção, né? O serviço que está disponível para ele ali, de saúde, segurança e educação, é aquele que a prefeitura disponibiliza, e aí a gente não tem essa concorrência, por isso que é importante que haja essa competição salutar entre as cidades, justamente para que haja também essa motivação por melhoria, porque a cidade sabe que se não prover adequadamente aquilo que o cidadão deseja, ele vai embora e aquilo ali perde muita riqueza intelectual e capacidade de geração de renda e emprego também. E aí, então, nesse selo ESG, que vem gerando no mercado uma série de novos posicionamentos e redirecionamento de estratégias, e eu estou falando isso porque você trouxe as empresas de capital aberto em bolsa. A gente já tem níveis de governança também em bolsa e assim por diante. Então, isso faz com que o munícipe ou o cliente na empresa aceite pagar mais caro por um produto que se vincula aos valores com que essa pessoa também tem algum tipo de vínculo ou se atrela. Ou seja, eu tenho 2 opções de caneta. Uma custa R$1, a outra custa R$10. Mas a que custa R$10 foi produzida de uma forma, né? Ela tem todo um valor agregado por trás, nesses pilares de governança, de lisura, de transparência, de verificação de onde que vem essa mão de obra, pilares de sustentabilidade ambiental e econômica. É produzido por comunidades e aquilo gerando algum tipo de desenvolvimento para aquele público específico. E então isso gera esse tipo de movimento. Segundo movimento são os investidores. Para os investidores, para o lado da empresa, a gente pode pensar realmente nas instituições financeiras ou nas próprias pessoas físicas comprando ações na bolsa dessas empresas. E para o lado do município, a gente pode olhar para as empresas que têm interesse em se instalar nesses lugares. Esses investidores aceitam também pagar mais ou investir, estão dispostos a investir mais em prefeituras ou em empresas que tenham esses tipos de princípios implementados. Eu, claro que quero ir para uma cidade, por exemplo, instalar minha empresa, em que eu tenha confiança, em que eu saiba que eu não vou ser pressionada por pagar nenhum tipo de favorecimento, que não vão haver acordos extrajudiciais, digamos assim, e que depois eu vou ser cobrada por isso. É claro que eu quero estar num ambiente seguro para fazer negócios, e o Brasil é um dos ambientes mais incertos, e por isso nós temos dificuldade em receber investimentos estrangeiros e em trazer empresas para cá. Nós temos um sistema tributário complexo, mão de obra também às vezes difícil de capacitar dependendo da região onde você vai trabalhar, distribuição extremamente cara por uma malha ferroviária escassa e a maioria dos transportes são feitos ou de forma aérea ou por rodovia. Então, olha só, né, trazendo para uma amplitude já nacional o tipo de efeito colateral que tem. Então, o investidor ele quer um ambiente de segurança. E, por fim, o próprio colaborador. Se nós fizermos uma pesquisa aí com a geração millennial, eu, assim, chutando, não sei quantos por cento, mas acredito que abaixo de 30% dessas pessoas responderia que hoje tem interesse em trabalhar na iniciativa pública. Do contrário, o que acontecia nas gerações mais velhas, em que esse vínculo é sinônimo de estabilidade, de carreira, de progresso, até de um status social. Agora, eu, enquanto colaboradora, estou disposta, segundo essas pesquisas relacionadas ao selo ESG, estou disposta a receber menos para trabalhar numa empresa com a qual eu me identifico, porque ali eu vou estar num ambiente feliz. E isso, para mim, vale mais a pena do que a remuneração. Agora, imagine, então, fazendo esse último paralelo com o município, como é que você vai atrair mão de obra qualificada ou vai fazer um convite para alguém assumir determinado cargo se aquilo não lhe interessa? Porque não é um ambiente que propicia esse desenvolvimento. E aí já vamos fazer o fechamento dessa resposta aqui que está meio prolixa e longa com o compliance, que é um dos pilares para essa governança. A gente vê o compliance como esse mecanismo de gestão que possa ajudar qualquer tipo de instituição a se perpetuar mais no mercado público ou privado, enfim. Então, como é que a gente não vai valorizar uma ferramenta que venha trazendo tantos benefícios? E vejam, tentei convencê-los aqui, fazendo esse paralelo, mas para mostrar que talvez vocês até tenham exemplos particulares muito mais pertinentes a esses que eu estou dando. Mas eu acho sim, Felipe, que é um dos grandes mecanismos que nós temos à disposição hoje
para construir um município, um estado ou um país melhor, e ele deve ser melhor aproveitado, sendo imergido ali, ou imerso, né, a gente imergindo nisso com a profundidade que demanda, e não só pensando que são instrumentos pro forma para serem exibidos da porta para fora. Excelentes reflexões, Letícia. Agradeço a colaboração, né, e a transferência de conhecimento com o nosso público. Você que está nos ouvindo, quero te pedir, te convidar, compartilhe esse conteúdo, né, repasse, converse com seus colegas, com seus pares, né, encaminhando esse conteúdo bastante importante que a gente fala aqui de iniciativa privada, fala de eleições 2020. Quero te convidar também a visitar as redes sociais do Observatório Social do Brasil, no @OS do Brasil, LinkedIn, Instagram, Facebook. Você vai lá, conhece um pouco mais a nossa instituição e também um pouco mais do conteúdo que o OSB contribui aí na bandeira do controle social. Letícia, esse ano de 2020, as eleições revelam números surpreendentes. 552 mil candidatos no Brasil e nós chegamos a 147 milhões de eleitores. O IPACOM, o Instituto Paranaense de Compliance, lança nesse ano o seu termo de compromisso com bandeiras da integridade. Fale um pouco mais sobre o termo do IPACOM, aonde o candidato ou o cidadão pode visitar e conhecer o termo e de que forma ele visa contribuir com a sociedade paranaense, a sociedade brasileira. Legal, Felipe. Então, esse ano, pela primeira vez, nós tivemos a ideia de criar um termo, uma carta, com a qual esses candidatos e candidatas possam se comprometer, como diversas outras cartas que existem, né, para diversos fins também, possam se comprometer com a implementação de iniciativas de transparência na sua gestão, caso essas pessoas venham a ser eleitas. Essa carta está disponível no site do IPACOM, que é ipacom com M de Maria no final.org. Pode ser acessada pela sociedade civil e pelos candidatos e candidatas. O legal dessa carta, Felipe, é que além dela trazer esses 10 princípios, eu já vou passar um pouquinho rapidamente sobre eles, é que a assinatura de um termo desse, assim como desses outros diversos que existem, deve servir como um peso na tomada de decisão do eleitor, principalmente dos que estão em dúvida, e aí olhando para a quantidade enorme, como você acabou de mencionar, de opções que nós temos hoje. Se nós pegarmos aqui a prefeitura, os candidatos à prefeitura de Curitiba, onde eu estou, eu não sei se teve na história, pelo menos desde que eu voto, né, um cardápio, digamos assim, tão grande, tão diverso de candidatos à nossa disposição. Então, vejam, o Instituto Paranaense de Compliance, enquanto instituição que tem esse dever e essa missão de promover a cultura ética, promover o debate de ferramentas e mecanismos que proporcionem esse desenvolvimento para a nossa sociedade, tem responsabilidade também de construir uma série de ações nesse sentido. Então, o que a gente defende aqui na carta é que os candidatos tenham essa consciência da magnitude desses cargos e dessas funções que estão almejando. Ser vereador, ser prefeito, legislar ou fazer parte do executivo em prol de centenas, milhares de pessoas é uma responsabilidade muito grande. E talvez os maiores problemas da humanidade tenham sido gerados por falhas de comunicação, desalinhamento de expectativas. A pessoa prometeu uma coisa e ir lá e não fazer. Então, nós sabemos que, infelizmente, o basilar da nossa cultura aqui brasileira não é a confiança, a gente parte do pressuposto da desconfiança para fazer com que o outro vá ganhando a nossa confiança ao longo do tempo. E, como tal, a gente precisa dos instrumentos formais para, então, ir adquirindo essa confiança. A carta vem nesse sentido. Então, o que a gente propõe são 10 exercícios que eu vou passar aqui, pelos quais eu vou passar rapidamente. O primeiro deles é o desenvolvimento de uma cultura ética. Então, não basta ter uma série de documentos, papéis, auditorias e fiscalizações. Cultura é realmente aquela coisa que ninguém toca, ninguém cheira, ninguém vê, que se permeia no ambiente. Como fazer isso? A liderança tem que dar o apoio. Os primeiros a endossarem, vocês candidatos e candidatas que vão nos ouvir,
ou que estão nos ouvindo, vocês têm que ser os primeiros exemplos de comportamento se passarem a endossar esse tipo de compromisso, que já é o segundo ponto da carta, liderar pelo exemplo, adotando mecanismos e procedimentos efetivos para prevenir os riscos, não deixar a situação acontecer e depois vai lá e a gente resolve, porque isso tem um custo muito caro para nós, todos. Depois a gente sugere diligenciar, ou seja, verificar antecipadamente as pessoas que vão ser contratadas para trabalhar ali, fazendo escolhas técnicas, verificando esses antecedentes, vendo, assim como num processo seletivo privado, se as pessoas têm capacidade para assumir esses cargos e não uma simples troca de favores, devolvendo aquilo que foi feito ou serviço prestado em época eleitoral. Estabelecer diretrizes que garantam a prestação de contas para o público, a transparência desses dados, o acesso desses dados. Hoje, por exemplo, Felipe, nós temos inúmeras bases de dados de portal da transparência, mas pergunta para as pessoas se elas acessam, se elas têm interesse em ler esse tipo de informação ou se elas preferem olhar no Instagram outros tipos de notícia. É aí que a gente vê o envolvimento realmente, o pertencimento na coisa pública, que às vezes nos falta mesmo, e não falo nem por outros não muito longe de mim, eu mesma, né, deveria fazer mais esse papel cívico e não faço, porque às vezes também falta não só tempo, mas interesse por me envolver nesse tipo de tema. E aí adotar medidas também que previnam os conflitos de interesse, ou seja, aquela pessoa que é favorecida em detrimento de um interesse único e particular de alguém, prejudicando a instituição e prejudicando inclusive outras pessoas. Como pessoas que têm relacionamentos, né, ou parentesco com quem trabalha nessas prefeituras. Evitar que isso aconteça, ou se vier a acontecer esse tipo de contratação, que seja feito de forma respaldada, tecnicamente. Outra sugestão que nós damos é que haja o estabelecimento de códigos de conduta para os servidores públicos. Então, hoje nós temos aqui no Brasil, para quem não sabe, uma lei anticorrupção, que é a 12.846, e ela pune, digamos assim, a corrupção entre o ente público e privado. Os agentes públicos no Brasil, o governo brasileiro, é o maior comprador de bens e serviços, mais do que qualquer outro tipo de empresa aqui no nosso país. Então, esse relacionamento entre o agente público e o ente privado, e entre os próprios agentes públicos, tem que estar muito bem regulado. E às vezes não é que as pessoas cometam não conformidades por dolo, mas é porque não sabem que aquilo está errado. Então, essas diretrizes de conduta são extremamente importantes. Outra sugestão que a gente dá aqui, a 7ª, já é a disponibilização de canais de comunicação e denúncias para a população. Então, se você foi ao Detran e foi mal atendido, ou viu uma não conformidade acontecer, estou dando só um exemplo, né? Aqui, né? Pode ser numa secretaria qualquer, pode ser num posto de saúde, enfim, qualquer prestação de serviço público que tiver visto uma não conformidade, que possa relatar. Porque senão a gente sai de lá, vê que a coisa não foi tão bem feita quanto poderia e fica por isso mesmo. Aí talvez a própria prefeitura nem saiba que poderia ter tido aquela melhoria. A gente coloca também o fortalecimento das instituições democráticas para o combate à corrupção, outorgando para essas autoridades públicas competentes a autonomia necessária e as garantias indispensáveis para o correto desempenho de suas funções, que haja essa comunicação e esse fortalecimento efetivo, incentivando, então, a participação e o controle social da própria população, para que empresas também públicas e privadas desenvolvam e implementem programas de compliance, que a prefeitura possa ser um próprio canal de disseminação desse tema para as outras entidades com as quais ela se relaciona. E por fim, para quem não sabe, o nosso estado, o Paraná, é o pioneiro na implementação de um programa de integridade na sua própria estrutura, por meio de uma lei estadual, que é a 19.857 de 2019, e o próprio decreto 2902, os dois de 2019. Então, nós também orientamos que essas prefeituras adotem ferramentas para a promoção da integridade na esfera pública nos moldes da própria lei estadual, que já traz muitos caminhos sobre como percorrer e como galgar esses degraus para superar esse desafio. Felipe? Muito bom, Letícia. O Instituto Paranaense de Compliance tomando essa iniciativa também de apoiar essa bandeira da transparência e da integridade
no pleito, no processo eleitoral brasileiro. O termo de compromisso do IPACOM cita aí adoções de gestão, mesmo nos gabinetes, com processo seletivo mais técnico, prestação de contas, código de conduta. Do Observatório Social do Brasil, o termo de compromisso que o Observatório Social do Brasil tradicionalmente também lança nas eleições, fala muito também da presença, né, pontual dos políticos que assumirem aí os cargos nas sessões, né, seja mais transparente com a população, uma exigência de transparência com o executivo. A convergência desses dois termos, Letícia, comprometimento e moralidade, seria o resumo do que se espera desses candidatos que vão assumir os postos políticos e cargos políticos a partir de 1º de janeiro? Acho que sim, de forma sintética, comprometer-se e aplicar efetivamente. Porque uma coisa é eu ir lá e assinar os nossos termos, me comprometer diante do público e depois não fazer. E aí que entra o segundo pilar que você colocou da moralidade. Você pode se comprometer com uma série de coisas na sua vida, mas se você não tiver ética, a gente faz aqui a divisão, né, entre ética enquanto a integridade do indivíduo e a moralidade enquanto esse conjunto de valores coletivo. Então, mais do que moralidade, além dela, eu também colocaria essa conduta ética, o comprometimento e a virtude ética, talvez até melhor dito assim, para que esse compromisso que foi assumido seja efetivamente implementado. Não basta que essas duas pontas estejam soltas, que haja virtude, mas não haja o engajamento ou o comprometimento, e vice-versa, que a pessoa assine o termo, mas não faça com que esses itens dispostos ou propostos aconteçam na vida real e utilize isso como um simples instrumento de barganha de voto. A gente vai ter a cobrança e o acompanhamento desses candidatos que se elegerem e tiverem assinado o nosso termo, para que haja efetivamente, nós possamos dar algum tipo de suporte, se for necessário, nos próximos 4 anos, para que haja implementação. Nós queremos sim que os municípios do nosso estado e que o nosso próprio estado seja uma referência global no combate à corrupção, nas boas práticas de integridade, transparência, ética, em todas as nossas instituições, nas nossas empresas, que já, muitas delas são referências em mecanismos de compliance, nas nossas organizações públicas e nos nossos municípios. Isso também endossado com uma estrutura estadual que já vem reforçando esse apoio. Então, Felipe, sim, esses dois devem coexistir. Se só um deles existir, não vai fazer diferença nenhuma, porque é algo de prateleira, é algo expositivo, simplesmente, para fins midiáticos. A gente vê na prática e o homem se prova por aquilo que faz, não pelo que diz. Então, a gente espera que esses compromissos sejam aplicados e tentamos trazer aqui o máximo de ferramental possível dentro do que está ao nosso alcance para mastigar essas informações e torná-las mais palatáveis para a sua implementação no próprio dia a dia desses futuros gestores. Muito bem. Quero convidar você que nos ouve a visitar a página do Instituto Paranaense de Compliance e também o site do Observatório Social do Brasil, para que conheçam as políticas que essas duas instituições estão oferecendo, promovendo, fomentando em favor da integridade e da ética. Quero reforçar, eleições 2020, o primeiro turno acontece na data do dia 15/11, as cidades que tiverem segundo turno acontecem no dia 29/11. As eleições irão das 7 da manhã às 17 horas e as pessoas com mais de 60 anos têm preferência das 7 às 10 da manhã. Você que vai votar, é uma informação importante. Se você tiver sintomas, né, da Covid-19, não deve comparecer ao pleito eleitoral. Essa informação precisa estar atualizada dentro da sua casa, com a sua família. Então, percebeu que alguém está com sintomas, essa pessoa não deve comparecer para votar. Esteja, você que vai votar, de máscara, de posse do seu título de eleitor, de posse de um documento com foto, e o Tribunal Superior Eleitoral tem recomendado que cada um possa levar a sua própria caneta. Quero convidar você, cidadão,
que tem acompanhado os trabalhos do Observatório Social do Brasil, os projetos que a instituição tem desenvolvido. Se puder colaborar, doar com a nossa instituição, visite a página do osbrasil.org.br/doação e faça sua colaboração para a nossa instituição. Você, empresário, que tem afinidade com os nossos projetos, tem ouvido aí o nosso podcast, quer ser um parceiro nesse projeto também, ou em outros projetos do Observatório Social do Brasil, você pode entrar em contato com desenvolvimento@osbrasil.org.br e fazer aí essa aproximação da sua empresa com a instituição Observatório Social do Brasil. Letícia, quero te agradecer a sua participação aqui no podcast do Sistema Observatório Social do Brasil e peço então as suas considerações. Pessoal, eu que agradeço também pelo espaço, novamente pela abertura, por vocês sempre apoiarem tudo quanto é tipo de iniciativa que possa promover o controle e o desenvolvimento social. Acho que tanto o IPACOM quanto o Observatório têm afinidades nesse sentido, então por isso eu agradeço e faço esse convite aos eleitores, aos candidatos, que seja uma era de transformação, que nós possamos semear aquilo que vamos regar nos próximos anos, cujos frutos serão colhidos daqui a mais anos ainda. Então, toda mudança, toda transformação e todo o grande legado é construído ao longo do tempo. Precisamos de paciência e de perseverança. Então, que esse seja um momento importante para a gente. Nós temos aí momentos de transformação, candidatos que vêm cada vez mais preparados e que o princípio da conformidade, da transparência não seja mais um diferencial, ainda né? Mas que isso possa se tornar uma condição natural aqui na nossa sociedade. Esse é o meu grande desejo, que seja naturalizada a cultura ética e que não seja reconhecida como um diferencial, sendo motivo de notícia. Ao contrário, que seja o normal seja ser ético e não um destaque. Então, que a gente possa colocar aí os nossos votos de confiança em pessoas que mereçam isso, que mostrem que têm esse tipo de comportamento e que os próprios candidatos e candidatas se comprometam e também moralmente depois implementem esses princípios durante a sua gestão. Desejo sucesso a todos, que vençam aí os melhores para todos nós. E o IPACOM também está à disposição para as dúvidas de todos vocês. Estamos à disposição para ajudá-los também no que for necessário. Obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, a sua audiência. Quero te convidar, escute o nosso podcast nas plataformas no Spotify, no Google Podcast e também no YouTube, no canal @OS do Brasil. Eu sou Felipe Alves. Estive na companhia de Letícia Sugai, presidente do Instituto Paranaense de Compliance, e esse foi o VotCast, o podcast oficial do Sistema OSB. Até a próxima.